Boa noite, povo de Deus. Que a graça, a paz e o favor de Jesus te acompanhe onde você estiver nesta noite. Hoje nós temos uma convidada ilustre que gosta de participar de todos os cultos, né? E hoje ela quis ficar no colinho para participar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia que Ele nos concedeu com graça e misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor, porque grandes coisas, grandes maravilhas o Senhor tem feito nas nossas vidas, amém? E nós queremos iniciar o culto dessa noite, nós vamos ler lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23. Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele quem prometeu é fiel. E consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Eu achei esse texto muito propício aos dias que nós estamos vivendo. Que de alguma forma reúna-se como igreja, reúna-se a igreja para esperar com expectativa o grande dia de que Ele virá. O dia que Ele vem para nos buscar, o dia que Ele virá com resposta, com graça e favor sobre as nossas vidas. Então, que nessa noite você possa contemplar o nosso Jesus maravilhoso. Você como igreja, como corpo de Cristo, contemple a Ele, contemple a visitação dEle como nosso Jesus maravilhoso. Que o Jesus maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Ele esteja na sua vida nesta noite, que Ele te encontre nesta noite, que Ele te abrace nesta noite. Como igreja, que Ele te reconheça como igreja nessa noite. Reúna-se e encoraja uns aos outros nessa esperança, nessa expectativa de que o grande dia vem e Ele virá. Amém? Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós temos expectativas da Tua presença, nós temos expectativas das Tuas respostas, nós temos expectativas do Seu porvir, Senhor. E a Tua igreja nesta noite declara que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus forte, poderoso, um Deus em que nós depositamos toda a nossa esperança, Senhor. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso, a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas verão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram Misericórdia, graça e luz.
graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Oh Senhor, nós oramos a ti, Deus, e nos reunimos como igreja para esperar em ti, Deus. Nos reunimos como igreja para esperar os seus propósitos. Nos reunimos como igreja, Deus, professando a mesma fé em ti, acreditando que o Senhor virá com providência sobre as nossas vidas, que o Senhor virá com resposta sobre as nossas vidas, que o Senhor virá com graça e misericórdia sobre nós, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, príncipe da paz, Pai da eternidade, e nós cremos, ó Deus, em ti, depositamos nossa esperança em ti, ó Pai, e nós como igreja, Deus, esperamos ansiosamente pelo porvir, esperamos ansiosamente pela tua chegada, esperamos ansiosamente pelas tuas respostas, esperamos ansiosamente pelos céus abertos sobre nós, Deus. Nós acreditamos em ti, Deus, nós acreditamos nas tuas promessas, nós nos alegramos nas tuas promessas, Deus, nós nos jubilamos na tua promessa, Senhor. Nós esperamos em ti, Deus maravilhoso, nós esperamos em ti, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós como igreja, nós esperamos, professamos e aguardamos ansiosamente pelo Rei da Glória. E Ele virá, esse dia está próximo, Ele virá com poder e graça e majestade. E nós estaremos todos de joelhos dobrados, prostrados diante dele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Deus forte e poderoso, maravilhoso, Pai da eternidade. Eu não posso nem imaginar a igreja aclamando por esse dia, vendo o Rei da Glória descendo nos céus, e a igreja proclamando: Ele veio, não será mais ele virá, Ele veio, Deus Todo-Poderoso, Ele veio com poder e graça sobre as nossas vidas. Ele é real, Ele veio com poder e misericórdia, todos os joelhos dobrados naquele dia, confessando que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Oh, aleluia, Senhor, Tu és maravilhoso, Pai da eternidade, Tu és maravilhoso, nós esperamos em Ti, Deus.
Esperamos e confiamos em Ti, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos essa oportunidade. Vamos receber o pastor Luiz Fernando, dizendo glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Boa noite a todos, que a paz, a graça e o favor do Senhor esteja com cada um de vocês nessa noite, para a glória do Senhor. Confesso que esse sábado tem sido um pouco difícil, acordei passando muito mal, fiquei o dia inteiro com uma dor muito forte no estômago, comecei a melhorar agora, minutos antes dessa live. A Lidiane está com uma dor de dente insuportável, a Anali também está mal, a internet para ajudar 10 minutos atrás tinha caído e agora ela voltou, mas nada disso abala, porque nós cremos que nada pode impedir o agir de Deus, nada pode impedir os propósitos do Senhor para as nossas vidas, e se for o desejo dele alcançar a sua vida por meio dessa live, ele moveria céus e terra, ele propiciaria condições para estarmos aqui. Então, creio que nessa noite Deus tem algo de especial para falar ao seu e ao meu coração. Vamos orar pedindo que a presença dele nos alcance, que a presença dele seja com cada um de nós nessa noite para a glória do Senhor. Feche seus olhos aí onde você estiver. Entre na presença do Senhor neste momento. Pai, nós clamamos a Ti, pedimos pela Tua presença doce, Tua presença consoladora. Pedimos, Espírito Santo de Deus, visita os nossos corações, alcança nossas vidas por meio dessa live, por meio deste culto, meu Deus, por meio do Teu servo. Que a Tua palavra seja ministrada, que a Tua palavra seja dita, que a Tua palavra encontre corações nessa noite. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Se você tiver uma Bíblia em sua posse, abra comigo em Salmo 83, 1. Salmo de número 83, 1. Diz assim: Ó Deus, não emudeças, não fiques como quem não pode falar, nem te detenhas, ó Senhor. Vamos ler mais uma vez? Ó Deus, não emudeças, não fiques como quem não pode falar, nem te detenhas, ó Senhor. Talvez você tenha se preocupado por alguns segundos pensando, a live caiu. Meu Deus, aconteceu alguma coisa no meu celular. Mas isso foi só para esboçar um pouquinho do propósito de Deus para os nossos corações nessa noite. Porque Deus tem como tema da ministração dessa palavra: silêncio ou surdez. Silêncio ou surdez. E tratando-se dessa questão de silêncio, nós vamos perceber que o silêncio, ele gera alguns sentimentos em nós. E em alguns momentos esses sentimentos são bons, porque tem momentos que nós desligamos de tudo, apagamos todos os problemas, fechamos os nossos olhos, descansamos. No silêncio nós encontramos um lugar de paz. No silêncio nós encontramos um momento de reflexão. Nos momentos de silêncio nós conseguimos repousar, descansar. Então o silêncio, em alguns momentos, ele gera esse sentimento em nós. Um sentimento de paz, de tranquilidade, de alívio. Não há nada melhor do que se deitar, sentar e não ouvir barulho de nada, ou talvez até mesmo barulho de chuva. E aquilo nos traz um refrigério, aquilo nos traz uma paz. Então nós vemos que o silêncio nos traz esses sentimentos. E as mães que estão me ouvindo nessa noite estão pensando: Senhor, eu quero esse silêncio novamente. Porque eu sei que muitas mães estão fazendo vigília na porta dos colégios, orando
grandemente, clamando, dizendo: Senhor, abre os colégios, minha casa não tem mais silêncio, são 15 filhos correndo para lá e para cá, meu Deus do céu, como é que vai ser? Acaba logo essa pandemia, porque eu não tenho um momento de silêncio. Eu te entendo, mas que Deus tenha misericórdia da sua vida. Então tem momentos que nós queremos simplesmente silêncio, ficar em paz. Só que este mesmo silêncio gera em nós outros sentimentos, que é sentimento de aflição, que é sentimento de desespero, que é sentimento de tristeza, que é sentimento de choro. E talvez você possa estar perguntando: Lu, mas como assim? É um pouco contraditório. Como que o mesmo silêncio causa paz, causa descanso, causa um momento de reflexão, e esse mesmo silêncio me faz chorar, esse mesmo silêncio me faz ficar aflito, esse mesmo silêncio me faz ficar desesperado? Eu não consigo entender. Eu não sei se você já passou por isso, mas muitas pessoas podem compartilhar desse sentimento. Quando você, por algum momento, tem na sua casa alguém que por algum motivo para de falar contigo. Seja um esposo, seja uma esposa, seja um filho, seja um pai, seja uma mãe, seja um irmão. Por algum motivo essa pessoa decide parar de falar com você. Esse sentimento de silêncio de alguém que nós amamos gera em nós aflição, desespero, tristeza, choro. Querido, quantas pessoas compartilham desse sentimento, que não falam, não conversam com seus pais, não têm um momento de comunhão com seus irmãos, porque não falam um com o outro. E isso gera um sentimento ruim nos nossos corações, quando alguém que nós amamos não fala conosco. E no início dessa pregação você pode notar que eu simulei algo para gerar em vocês um sentimento. Porque vocês estavam vendo a live e de repente parece que tudo ficou mudo, parece que eu estava falando, mas não saía som. Eu estava gesticulando, mas vocês não conseguiam me ouvir. E o que eu estava tentando passar para vocês é o que Deus faz na minha e na sua vida. Que é o que Deus faz na vida daqueles que amam. O interessante, querido, nessa ilustração que eu fiz, nesses breves segundos, é que você não conseguia me ouvir, mas você me via e você sabia que eu estava fazendo algo. Você sabia que eu estava agindo, você sabia que eu estava movimentando, mesmo que eu não falasse. Algo estava acontecendo. O que Deus quer começar a gerar no meu e no seu coração nessa noite é o seguinte: você pode até não me ouvir em alguns momentos, pode parecer que eu estou em silêncio, mas eu não deixei de agir, eu não deixei de me movimentar, eu não deixei de operar. No silêncio, Deus também opera. No silêncio, Deus continua fazendo. No silêncio, Deus continua operando. Saiba de uma coisa: Deus está com seus olhos voltados para mim e para você em todo o tempo. Mas quando nós olhamos para a história, nós vemos que houve um momento em que é conhecido como período interbíblico. E o que isso quer dizer? Para os homens, esse é um tempo em que Deus se calou. É um período onde Deus parou de se manifestar a profetas, a reis, a homens. Nós vamos acompanhando no decorrer do Antigo Testamento, você vendo Deus agindo, levantando um profeta para falar com a nação, levantando um rei para demonstrar que existia um Deus. Só que chega num determinado momento que, como Deus parasse de falar, é como se Deus não tivesse mais se comunicando com as pessoas. É como se Deus tivesse se calado. Só que, queridos, Deus jamais se cala. Deus jamais para de agir. Deus jamais para de se manifestar. Por mais que Deus não falasse mais por meio de profeta, por mais que Deus não levantasse mais homens e mulheres usados por Ele como bocas, Deus continuou agindo. O mundo continuou correndo, tudo no controle das mãos do Senhor. Só que eu fiquei imaginando que não há nada mais doloroso do que não ouvir a voz de Deus.
Eu sei que ficar sem ouvir o seu pai, ficar sem conversar com o parente, se conversar com o marido, com a esposa é ruim, mas não há nada mais doloroso do que não ouvir a voz de Deus. Não há nada mais doloroso do que ficar sem ouvir a voz de Deus. Isso gera sentimentos em nós inexplicáveis. Porque, queridos, o que nos fortalece, o que nos mantém de pé é Deus o tempo todo conosco. É Deus se manifestando o tempo todo em nossas vidas. Então compreenda algo. Nem sempre Deus vai falar. Nem sempre Deus vai responder. Mas isso não é sinônimo. Isso não significa que Ele não está agindo. Isso não significa que Deus não está fazendo. O Salmo 127 vai dizer de forma resumida o seu começo. Inútil será bem cedo levantar, penosamente trabalhar, porque aqueles que Deus ama, Ele dá enquanto eles dormem. Deus está no controle de todas as coisas. Aqueles a quais Ele o ama, Ele dá enquanto dormem. Eu não sei se você já passou por essa experiência, eu não sei se você já passou por isso, mas muitas vezes nós pedimos, nós falamos, nós clamamos, nós fazemos, acontecemos, jejuamos e não obtemos respostas. Mas Deus faz, mas Deus age, mas Deus opera. No silêncio, Deus continua operando. Só que esse silêncio de Deus gera em nós frustração. Esse silêncio e essa demora, muitas vezes, de Deus responder a nossa oração, o nosso clamor, gera em nós frustração. Eu quero exemplificar de uma forma bem simples e talvez até engraçada para alguns, o que acontece no nosso cotidiano, que é bem semelhante com a nossa vida com Deus. Constantemente, para não dizer diariamente, eu peço ajuda ao meu pai, porque por mais que tenha casado, tenha filho, esteja distante, eu sempre preciso da ajuda dele. E eu entro no WhatsApp, pesquiso lá, pai, e começo a escrever: pai, eu estou passando por isso, pai, eu preciso de ajuda, será que o senhor pode me ajudar nessa questão? Porque aconteceu isso, querido, eu pontuo, coloco vírgula, exclamação, coloco todos os acentos, deixo da forma mais simples para que ele possa entender. Escreva um texto deste tamanho no WhatsApp, que não é das minhas características. Um Vzinho cinza. Nada do meu pai visualizar. Aí de repente 2 Vzinhos cinza. Pelo menos a mensagem foi. Agora 2 Vzinhos azuis. Finalmente meu pai viu a mensagem. Aí você fica esperando. E nada dele responder. E nada da mensagem voltar com uma resposta. E nada de você ser atendido da sua petição. E eu fico imaginando: meu Deus, o que meu pai está fazendo? Será que eu ligo para ele? Será que ele viu a mensagem? Será que ele está pensando? Será que ele está escrevendo? E tem momentos que horas, e até mesmo dia depois de todo esse esforço em pedir, em falar, em expor, em pontuar, sabe o que meu pai responde? Ok. Irmão, isso gera uma frustração gigante. Porque eu não sei se esse ok quer dizer eu vou fazer, eu vou te ajudar, tanto faz, tanto fez. Só que eu aprendi uma coisa com o meu pai, que me ensinou a viver com Deus no silêncio. Porque quando eu peço as coisas para o meu pai terreno, José Pedro de Moraes, quando ele escreve ok, ele está demonstrando para mim o seguinte: olha, eu não preciso devolver as suas petições com muitas palavras. Eu preciso resolver o problema. Eu não preciso que você escute um áudio de 15 minutos falando que eu vou fazer, coitado de você, isso vai melhorar. Você precisa da solução. Eu aprendi com o diálogo com meu pai no WhatsApp, devido a demandas que eu tenho, que por mais que ele escreva um ok, e isso me frustre num determinado momento, porque eu estava esperando uma resposta mais contundente, uma resposta mais elaborada, o que eu precisava, Ele me deu. Talvez você tenha se frustrado com Deus porque, assim como Naamã, tem procurado respostas e Deus está te dando a solução.
Assim como o meu irmão Pedro Paulo, o pastor Pedro Paulo pregou ontem, muitas pessoas têm se frustrado, decepcionado com preconceitos, porque têm clamado respostas e ela tem vindo de onde você não espera. E isso tem nos frustrado e impedido de ouvir a voz de Deus. Queridos, o meu pai dá um ok, mas o problema é resolvido. Talvez Deus não vai te responder da forma que você imagina e espera, mas o problema será resolvido. O grande problema é que nós, e você que é mais antigo, tem a minha idade ou talvez um pouquinho mais, vai entender o que eu vou dizer. Estamos vivendo um relacionamento com Deus, assim como nós vivíamos na época do MSN. Nós mandávamos a mensagem e passava um tempo a pessoa não respondia, nós balançávamos a tela dela. Quem tem mais de 30 anos está dizendo amém e entende o que eu estou dizendo. E você mandava mais uma mensagem, a pessoa não te respondia, você tremia a tela dela até ela te responder. E queridos, quem sabe o nosso relacionamento com Deus não é assim. Quem sabe o seu relacionamento com Deus não tem sido assim. Você tem entregado a sua petição a Deus. Você tem entregado a sua oração a Deus. Mas aí a resposta não vem no seu tempo e você começa a balançar a tela do céu, se é que você está me entendendo. E aí você começa a procurar respostas desesperadas, porque o profeta que você esperava não te respondeu, aí você procura o outro profeta. Aí o profeta B não te respondeu, você procura o pastor. Aí o pastor não te respondeu, você procura outra igreja porque você quer respostas. Mas saiba que no silêncio Deus também responde. Mas saiba que no silêncio Deus também está agindo. Mas saiba que no silêncio Deus também está operando. Você não precisa de um anjo descendo com harpa para ter a resposta. Você não precisa de grandes movimentos para ter a resposta. Às vezes Deus nem vai te dar a resposta da forma que você imagina ou espera. Mas Ele está fazendo. Mas Ele está operando. Mas Ele está agindo. Porque o silêncio de Deus na minha e na sua vida não significa que Deus não importa conosco. Não significa que Deus está aquém a nossa situação. O silêncio de Deus na nossa vida não significa que Ele nos deixou de lado, que Ele não nos ama. O fato de Deus não falar, o fato de Deus não se manifestar através de palavras ou de pessoas, não significa que Ele não está conosco. Nós percebemos isso numa passagem do Novo Testamento. Os evangelhos vão narrar um determinado momento onde os discípulos entram no barco juntamente com Jesus. E eles atravessam um determinado período. E fala que as águas começam a ficar violentas, o vento começa a ficar mais forte. E você vê que aqueles homens experientes, pescadores, sabem que aquilo era um problema para eles. Porque certamente o barco afundaria, o barco viraria. Só que no meio de toda essa tempestade existia alguém que era o carpinteiro, que era o Jesus de Nazaré, que era o filho de José que estava dormindo. Eu quero repetir isso. No meio dessa tempestade, Jesus estava dormindo. E isso gera desespero. E isso gera um sentimento de aflição, porque aqueles discípulos pensaram, nós vamos morrer. E quando Jesus aparece, Ele olha para aqueles homens, Ele olha para a tempestade, Ele simplesmente acalma tudo. Ele simplesmente faz com que as águas voltem ao lugar. Ele simplesmente faz com que os ventos se acalmem, porque Ele tem poder sobre toda e qualquer tempestade. Você não precisa de um Jesus que chegue te dando respostas. Você não precisa de um Jesus que chegue manifestando do jeito que você espera. Ele vai acalmar a tempestade. O que muitas pessoas não estão entendendo nesse tempo de pandemia que estamos vivendo é que estão procurando respostas em profetas, estão procurando lives para ver se algum pastor, algum bispo, algum missionário, alguém tem alguma resposta. Mas Deus vai chegar e acalmar a tempestade. Porque Jesus não fez questão de explicar nada para os discípulos. Eu quero que você entenda isso. Jesus não levantou do barco. Jesus não chegou para os discípulos dizendo, discípulos, essa tempestade é por isso, isso e aquilo. Olha, agora eu vou fazer assim, assim, assado. Tempestade, acalme-se.
tempestade se cesse. Eu quero te dizer nessa noite, eu quero lançar uma palavra de vida sobre você que está passando por uma tempestade. Jesus está no barco da sua vida, Jesus está no controle da sua vida. Ele não vai te dar satisfação, Ele não vai te dar explicação, Ele vai chegar e acalmar essa tempestade. Ele simplesmente vai chegar e acalmar essa tempestade. O grande problema é que muitas pessoas não têm visto o que Deus tem feito, porque têm procurado respostas. E Deus já fez, há muito tempo. Pessoas estão procurando, Deus, quando vai ser? Como é que vai ser? Nós vamos morrer. E Jesus está lá. Eu já acalmei a tempestade. E Jesus está lá mostrando, eu já agi. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você crê na palavra de Deus? Porque quando nós olhamos e muitas pessoas leem a palavra, parece que tudo o que aconteceu aqui está tão distante dos nossos dias. Porque tem pessoas que têm vivido nos nossos dias como tudo aquilo que Jesus fez na palavra de Deus quando Ele esteve aqui na terra, no Antigo Testamento, manifestando em Deus, parece que não pode acontecer mais. Será que Deus parou de falar? Será que Deus parou de agir? Será que Deus parou de se manifestar? Será que Deus se distanciou? E eu fiz essa pergunta para Deus. E sabe qual foi a resposta que eu adquiri? Mesmo Deus não precisando me dar resposta nenhuma, nós paramos de ouvir, nós paramos de ver, nós paramos de perceber, nós paramos de sentir. Na sua vida, será que não ouvir a voz de Deus é silêncio de Deus ou surdez espiritual? Será que as coisas não estão acontecendo na sua vida? É porque você não tem ouvido a voz dele, porque ele tem se calado, porque você não tem visto, ou porque ele não tem agido, porque você não tem sentido, ou porque de fato ele não tem se manifestado? Eu creio num Deus que fala. Eu creio num Deus que faz. Eu creio num Deus que age. Eu creio num Deus vivo. O grande problema é que pessoas têm vivido um Deus que não fala. Muitas pessoas têm vivido um Deus que não opera. Muitas pessoas têm vivido um Deus que não age. Eu aprendi, de forma muito dolorosa, que mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Que mesmo que eu não veja, que eu não escute, Deus está agindo. Eu aprendi da forma mais dolorosa que no meio da tempestade mais turbulenta, se Ele estiver no barco, a tempestade vai se acalmar. Eu aprendi, assim como Paulo aprendeu lá no livro em Atos, que se Jesus estiver no barco, se Ele tiver lançado uma palavra, se Ele tiver promessa nas nossas vidas, nós chegaremos do outro lado. Independente se a tempestade destruir o nosso barco, nós vamos chegar do outro lado. Porque Ele continua agindo. A grande pergunta nessa noite é: nós estamos vivendo um período de silêncio de Deus ou de surdez espiritual? Eu quero exemplificar algo para você entender um pouco que Deus continua agindo, que Deus continua operando, que muitas vezes Deus faz silêncio sim, mas muitas vezes Deus tem falado e nós é que não temos dado ouvido a voz dele. Quem é casado ou quem já morou com pais, principalmente mãe, vai entender o que eu estou dizendo. Os homens e filhos certamente em algum momento estavam sentados no sofá, vendo televisão, mexendo no celular, distraído com algumas coisas. E sua mãe ou sua esposa chegou para perto de você e começou a falar, conversar contigo, te pedir algo, explicar algo, falar algo. E o que é normal nessa situação? Parar o que estamos fazendo e dar atenção para quem está falando conosco. Só que normalmente nós achamos que podemos fazer as duas coisas. Só que o nosso foco, sem perceber, está no que estamos vendo e não naquilo que estamos ouvindo. E o mais engraçado é que nós concordamos com a pessoa que está falando. Nós fingimos e parece que estamos dando ouvido e entendendo tudo que a pessoa está falando.
Só que passa um momento, a pessoa volta. Você fez o que eu te pedi? Você lembrou do que eu te falei? Você agiu da forma que eu te pedi? E normalmente a nossa resposta é: mas o que você pediu? Mas quando foi isso? Você falou comigo? E sabe por que isso acontece? Por causa da nossa atenção. Porque o nosso foco não está em quem está falando conosco, mas naquilo que nós estamos priorizando naquele momento. O nosso foco não está naquele que está falando conosco, mas no nosso interesse. Muitas vezes Deus não tem falado, Deus tem gritado, mas o nosso foco está em distrações. Nós estamos distraídos demais para ouvir a voz de Deus, e muitas vezes aquilo que nós falamos que é silêncio simplesmente é surdez da nossa parte. Aquilo que muitas vezes nós declaramos e dizemos: Deus se calou, Deus não olha para mim, Deus não fala comigo. Simplesmente Deus tem falado e nós estamos distraídos. Muitas vezes o nosso foco tem sido o outro. Talvez eu vou pegar algumas pessoas aqui com o que eu vou dizer neste momento. Você está vendo essa live, o seu celular, o seu notebook, a sua televisão está ligado. Mas onde está o seu foco? O volume até está bom. A imagem está até boa, a internet está até funcionando, mas onde está o seu foco? Eu creio, querido, que Deus tem falado com pessoas por meio dessas lives. Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para levar um recado dele para a sua vida, para a sua casa, mas onde está o seu foco? Eu vou colocar aqui a live só para dar uma moral para os meninos, para dar uma moral para o pastor, para dar uma moral para a galera, para dar umas curtidas aqui. Não é esse o objetivo, querido. O objetivo de Deus nessa live não é engrandecer um homem, é que ele seja engrandecido, é que pessoas sejam alcançadas por essas ministrações. Mas eu quero te perguntar uma coisa: onde está o seu foco? Porque, queridos, eu creio que Deus usou uma mula. Deus pode usar quem e o que Ele quiser para falar comigo e contigo. O grande problema é que Deus está falando e nós estamos com nossos ouvidos fechados. Nós estamos com foco em outras coisas. Nós estamos com o nosso foco voltado para diversas coisas, menos para aquilo que Deus quer e está fazendo. Mas eu quero liberar uma palavra para você que tem dado ouvidos à voz do Senhor através dessas lives. Deus vai continuar visitando o seu lar. Deus vai continuar visitando a sua vida. Deus vai continuar olhando para a sua causa. E mais do que isso, Ele vai agir. Ele está agindo em seu favor. Em momentos, Deus vai se calar. Em momentos, Deus vai se revelar. Mas seja no silêncio, seja na resposta, em todo tempo, Deus está agindo. Em todo tempo, Deus está operando. Em todo tempo, Deus está manifestando. Em todo tempo, Deus está agindo ao favor daqueles que o amam. Abacuque, capítulo 1, versículo 2, o profeta faz uma oração ao Senhor dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Aqui só entre nós, quantos já não fizeram essa oração? Entre nós, quantos não fizeram essa oração? Senhor, não está ouvindo o clamor do teu servo. Senhor, o Senhor não está vendo o meu sofrimento. Senhor, até quando eu vou pagar um preço e o Senhor não vai me escutar? Senhor, até quando eu vou me ajoelhar? Até quando eu vou jejuar? Até quando eu vou no monte e não vou ter respostas? Muitas vezes, né? Muitas e muitas vezes. O que nós precisamos entender é que Deus, não é que Deus não está ouvindo a nossa oração. Não é que Deus está aquém às nossas solicitações. Não é que Deus olhou para mim, para você e disse: esse eu não quero fazer. Na vida dessa pessoa eu tô cansado.
Ele simplesmente decide responder ou não. Ele simplesmente decide falar ou não. Quando Jó passou por tudo que ele passou, por muito tempo da sua vida, Deus decidiu não se manifestar. Falar, melhor dizendo. Deus decidiu não dar satisfação nenhuma para Jó. Jó sofrendo. Deus em silêncio. Os seus amigos o acusando. Silêncio. Jó sendo acusado por sua esposa. Silêncio. Seus filhos mortos. Silêncio. Mas aí, num determinado momento, Deus se revela a Jó, dizendo: Jó, não questione. E ele mostrou que em tudo isso, ele estava agindo. Que em meio a tudo que Jó estava passando, ele estava operando. Não deixe de clamar. Não deixe de buscar. Não deixe de pedir. Não deixe de ir à presença de Deus, assim como a Lidiane pregou. O fogo precisa arder continuamente. Os sacerdotes precisam estar acendendo o incenso continuamente. As petições têm que chegar a Deus continuamente. Porque uma coisa eu tenho certeza: Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa petição. E Ele está e Ele vai agir. Deus me chamou a atenção para algo por meio da ministração dessa noite. Você já parou para imaginar se Deus revelasse a nós uma coisa simples que Ele faz e nós não sabemos? Por exemplo, os livramentos que nós temos. Você já parou para pensar se Deus deixasse que tivéssemos ciência de todos os livramentos que Ele dá para nós e para as pessoas ao nosso redor? Ficaríamos desesperados com a quantidade de vezes que a bala tinha que atingir a nós, os nossos entes queridos, e não atingiu. Com a quantidade de vezes que era para sofrermos acidentes gravíssimos e Deus enviou um anjo para nos guardar. Com a quantidade de vezes que éramos para pegar doenças infecciosas, doenças malignas, cânceres e coisas desse tipo, e não pegamos porque Deus nos livrou. Certamente ficaríamos na nossa casa, envolvidos num plástico bolha, dizendo: daqui eu não saio, está perigoso demais viver. Muitas vezes Deus não se revela para nos guardar. O silêncio de Deus é para nos proteger. O silêncio muitas vezes na minha e na sua vida é para nos proteger. Porque tem coisa que não temos como absorver. Existem coisas que Deus tem nos poupar, senão não aguentaríamos. Quero dizer para mães e pais: existem coisas que os seus filhos passam, que passaram e passam, que você nunca vai ficar sabendo. Porque você não tem condições de absorver tudo isso. A única coisa que Deus precisa de você é que você tenha certeza que Ele está agindo. Que você tenha certeza que Ele está protegendo. Que você tenha certeza que Ele está impondo as mãos. Que você tenha certeza que Ele está guardando. Que o anjo da morte pode passar o quanto quiser, enquanto o sangue de Jesus estiver sobre as nossas casas, estiver sobre nossos familiares, estiver sobre as pessoas ao nosso redor, Ele vai nos guardar. Muitas vezes não precisamos de resposta, nós precisamos entender que Ele está agindo, que Ele está fazendo, que Ele está operando. O silêncio de Deus nas nossas vidas, muitas vezes, é para nos proteger. É para que entendamos que Ele não precisa falar, mas que Ele está agindo. E para você que está procurando respostas e está encontrando silêncio, para você que está encontrando apenas silêncio nas suas petições, para você que está diante de Deus continuamente e o que você encontra é simplesmente silêncio, não desanime. Porque todos nós passaremos por momentos em que jejuaremos, silêncio. Monte, propósito, silêncio. Pregadores diversos, silêncio. Nada que fazemos parece o suficiente. A única coisa que encontramos de Deus é
silêncio. E isso vai gerando em nós um sentimento: eu vou desistir. E isso vai gerando em nós um sentimento: eu vou deixar para lá. E isso vai gerando em nós um sentimento: Deus não olha, Deus não me ama, Deus está aquém as minhas petições, eu vou desistir. Neste momento, Deus vem dizendo: você não precisa de respostas, você não precisa de profecias, porque enquanto você clamou por uma porta aberta, a chave já estava nas minhas mãos. Porque enquanto você clamou para eu abrir o mar, eu já estava enviando um vento que vinha do norte para abrir este mar e você passar a seco. Porque enquanto você clamava, dizendo: Senhor, nós estamos indo para a terra prometida, mas existe uma muralha, existe Jericó no meio do caminho, eu já estava providenciando e as muralhas iriam cair. Mas Senhor, como vai ser? Onde vai vir a provisão? Eu estava enviando as codornizes. Entenda uma coisa: enquanto você clama, Deus move os céus e terra, Deus move os montes em nosso favor. Você que está clamando por uma porta aberta, está dizendo: eu nunca vou conseguir um emprego no meio dessa pandemia. A chave da sua vitória está nas mãos do Senhor. É Ele quem vai abrir a porta. A sua vitória não está nas mãos de homem. A sua vitória não depende de resposta de profeta, de pastores. A sua vitória está nas mãos do Senhor. Quando eu aprendi isso, eu clamei e entendi que as chaves estavam nas mãos do Senhor. E Ele começou a abrir as portas, uma atrás da outra. Senhor, minha filha vai nascer, eu estou desempregado, a chave está nas minhas mãos. Senhor, eu quero muito ter minha casa própria, a chave está nas minhas mãos. Senhor, eu quero muito isso, a chave está nas minhas mãos. Senhor, o Senhor não está falando nada. Senhor, como que vai ser? Senhor, não estou vendo uma luz no fim do túnel. A chave está nas minhas mãos. Para você que tem encontrado silêncio, tome posse disso nessa noite. A chave da sua vitória está nas mãos do Senhor. Deus está agindo mesmo no meio do silêncio. Deus está agindo mesmo no meio do silêncio. Quando Elias teve uma experiência com o Senhor na caverna, dizendo: Senhor, eu quero morrer. Jezabel vai me matar. O Senhor me abandonou. Não existe mais ninguém em Israel para pelejar comigo. Deus fez Elias passar por uma experiência muito diferente. Porque Elias viu o fogo. Elias viu a terra se fender. Elias viu os montes, viu o terremoto, viu sinais maravilhosos. Mas sabe onde Deus estava? Na brisa suave. Sabe onde Deus se revelou a Elias? Na suavidade. Às vezes estamos esperando muitas coisas de Deus e Deus vai vir de uma forma suave. E Deus vai vir numa brisa. E Deus vai fazer no meio do silêncio. Deixa eu te dizer algo que talvez você não tenha passado, mas vai passar. E quem já passou vai me entender. Muitas vezes nós recebemos a resposta de Deus e isso é maravilhoso. Isso nos traz paz, segurança. Mas nem sempre Deus responde e faz naquele momento. Nem sempre Deus fala que vai fazer e faz naquele momento. Deus fala: eu vou fazer, eu vou agir, eu vou abrir a porta. Mas isso não quer dizer que chegou o tempo. Isso quer dizer que Ele vai fazer. Mas o tempo e a hora só Ele sabe. Muitas vezes na sua vida, o que você tem encontrado é silêncio. Mas eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai te surpreender. No meio desse silêncio, no meio dessa calmaria, no meio de tudo isso que parece que o sentimento é: Deus não vai fazer nada, Ele vai abrir a porta. Ele vai salvar o seu familiar. Os seus filhos vão se render aos pés do Senhor. O seu marido vai parar de beber. O seu filho vai parar de se drogar. As coisas vão se direitar. A porta vai se abrir, porque no silêncio Deus também age. Porque no silêncio Deus também faz. Porque no silêncio Deus está trabalhando. No silêncio Deus está agindo.
No silêncio as portas se abrem. No silêncio as pessoas aceitam a Jesus. No silêncio a cura vem. No silêncio a doença vai embora. No silêncio Deus continua fazendo. Eu quero pontuar 3 questões para nós encerrarmos. Uma delas é muito prática, mais prática do que espiritual. Existem alguns momentos que Deus de fato vai se calar, ficar em silêncio. E Ele vai estar em silêncio e não vai estar agindo. Lu, como assim? Você falou o tempo todo que o silêncio de Deus está trabalhando. Mas em alguns momentos Deus vai ficar em silêncio e não vai agir. Sabe por quê? Porque tem respostas que são muito claras. Porque tem coisas que estão na nossa frente que são muito claras. O meu irmão sempre diz que crente é sonso. E ele é muito brincalhão, mas é uma verdade. Querido, muitas vezes nós procuramos resposta, oramos, fazemos jejum, criamos grupo no WhatsApp, vamos no monte, fazemos propósitos por umas coisas que são muito claras. Senhor, eu tenho que namorar com essa pessoa, sim ou não? Me dê uma resposta. Senhor, eu tenho essa porta é para mim, me dê uma resposta. Senhor, mais isso, Senhor, mais aquilo. Mas, gente, tem respostas que são muito claras. Tem coisas que não faz nenhum sentido ir até a presença de Deus. Aí você vai dizer, Deus se silenciou, Deus não está me respondendo. A resposta é clara. Tem coisas que estão na nossa frente, no nosso nariz. E não precisamos de uma resposta sobrenatural. Às vezes a resposta não vem, porque ela é simplesmente clara. O segundo ponto, o silêncio de Deus, e entenda muito bem isso. O silêncio de Deus não é sinal de permissão. Lu, como assim? Irmãos, nós que somos pastores, mesmo com menos experiência, mesmo com pouco tempo de vivência, temos aprendido que as pessoas têm usado o silêncio de Deus para tomar as suas iniciativas e depois colocar a culpa, sabe em quem? Exatamente. Não preciso nem falar a resposta, né? Já estou até imaginando a Sandra aqui agora. Ei, Deus, é verdade, fala, Deus. Pessoas estão usando o silêncio de Deus para fazer o que dá na telha. O silêncio de Deus não é sim e nem não. Porque tem pessoas que têm tomado essa verdade e dizendo, Deus não falou que sim, mas Ele também não falou que não. Eu pedi para Deus, eu estou esperando há uma semana, um mês, está chegando o prazo, Ele não me respondeu. Ele não falou que sim, nem que não. Então eu vou tomar as minhas iniciativas. Sabe o que é interessante? Nós temos a coragem de tomar as nossas iniciativas, fazer as nossas escolhas. Só que quando dá errado, a primeira coisa que nós fazemos é culpar a Deus. Mas também Deus não falou. Mas também Deus não se manifestou. Mas também eu esperei resposta de Deus e nada. O silêncio de Deus não é permissão para agirmos ao nosso bel prazer, da forma que acharmos melhor. Não faça isso. Não faça isso. Porque tem muitas pessoas pagando o preço até hoje, porque estava prestes a ver o agir de Deus e não tiveram capacidade de esperar. Agiram por conta própria e tomaram uma decisão errada. E agiram de forma precipitada, porque não entenderam que mesmo no silêncio, Deus está agindo. Porque eu aprendi uma coisa, que se uma porta não é para nós, muitas vezes Deus não dá resposta, mas Ele fecha a porta. Porque muitos relacionamentos, que por mais que pessoas tenham dificuldade em entender que não são para nós, mesmo amizades, relacionamentos conjugais, Deus não dá resposta, mas Ele arruma um jeito de nos afastar disso. Porque Deus nunca estará aquém daqueles que o amam. Então, queridos, não caia na besteira
de agir por conta própria, no meio do silêncio de Deus. Que você possa entender através dessa live, que no silêncio Deus está e continua trabalhando. E para nós encerrarmos, eu quero te dar o maior exemplo de todos, de que no meio do silêncio Deus age. Que no meio do silêncio Deus faz. Que na pessoa mais maravilhosa dessa terra, clamando, pedindo, Deus se cala, mas Ele fala. Mas Ele faz, perdão. Nós vamos ver o momento mais esplendoroso da humanidade. O momento mais fantástico que houve e já ouviu, que foi a crucificação de Jesus, que foi a crucificação do nosso Cristo. E num determinado momento de dor, de sofrimento, sangrando, crucificado, com pregos, com cravo nas mãos, com a coroa de espinhos, sangrando, mal conseguindo respirar, o filho clama ao seu pai: Pai, por que me desamparaste? Eu não sei se você consegue montar essa imagem na sua mente, mas imagina a pessoa mais fantástica dessa terra, que foi Jesus, que é Jesus, clamando ao Pai no seu momento de maior dor: Pai, por que me desamparastes? Sabe o que ele ouviu de Deus? Sabe o que ele recebeu do Pai? Isso mesmo. Silêncio. Isso não significou que Deus não estava olhando para o sofrimento de seu filho. Isso não significou que Deus estava aquém ao sofrimento do seu filho. Pai, por que me desamparaste? Silêncio. Pai, por que me desamparaste? Silêncio. E você pensa que Deus é esse que não pode salvar o seu filho? Que Deus poderoso é esse que não pode poupar o seu filho de um sofrimento desse? Mas enquanto o seu filho gritava: Pai, por que me desamparaste? Enquanto o seu filho viu o seu sangue escorrendo numa cruz, enquanto o seu filho estava passando por momentos em que as pessoas estavam esperando a sua morte, Deus estava olhando para você. Deus nos céus estava focado em você, dizendo: vai valer a pena. Dizendo: vai valer a pena. Enquanto Deus via e ouvia o clamor do seu filho, dizendo: Pai, eu estou sofrendo, Ele olhava para você hoje, dizendo: eu vou salvar, eu vou visitar, eu vou alcançar essa vida. Um dia Ele vai precisar de mim, vai valer a pena. Valorize a pessoa de Jesus, valorize o Deus que quer se manifestar a você nessa noite, porque um dia Ele ouviu o sofrimento do seu filho, mas Ele estava trabalhando, Ele estava focado em você. Ele estava focado em nós. Ele estava focado na nossa salvação. Ele sabia que um dia precisaríamos dele. E Ele vendo o seu filho clamando, Ele viu eu e você. E enquanto o seu filho recebia silêncio, nós recebíamos salvação. Enquanto que o seu filho recebia dos céus era silêncio, nós recebíamos vida eterna. Enquanto o seu filho recebia silêncio, nós recebíamos novas vestes, uma morada celestial. Temos que valorizar mais. Temos que valorizar mais esse preço pago na cruz. Temos que valorizar mais esse Deus que nós servimos. Porque Ele deu silêncio para o seu filho, para nos salvar. Porque o seu filho recebeu silêncio, porque Deus estava focado na humanidade. Porque Deus estava focado em mim e você. Nós queremos orar nessa noite. Que você possa ter recebido algo de Deus por meio dessa ministração. Que você entenda de uma vez por todas que no silêncio Deus está trabalhando. Que você entenda de uma vez por todas que no meio do silêncio
Deus continua agindo. Que no meio do silêncio nós podemos encontrar paz. Que no meio do silêncio nós podemos descansar. Que no meio do silêncio nós podemos repousar. Porque sabemos, temos a convicção que Ele está agindo, que Ele está fazendo, que Ele está operando. Você que, assim como eu, recebeu algo da parte do Senhor nessa noite, eu quero te convidar a reclinar a sua cabeça nesta hora. Fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, muitíssimo obrigado pela Tua revelação nessa noite. Muitíssimo obrigado, meu Deus, porque entendemos que existem momentos que o Senhor vai se calar. Existem momentos em que vamos receber apenas o silêncio do Senhor, Deus. Mas hoje nós entendemos e aprendemos que esse silêncio não significa que o Senhor não está agindo. Esse silêncio não significa que o Senhor não está nos vendo. Esse silêncio não significa que o Senhor não está nos ouvindo. Meu Deus, nós temos propriedade para fazer essa oração, porque muitas vezes o que recebemos do Senhor foi silêncio. Mas aprendemos que o Senhor estava agindo em nosso favor. Meu Deus, eu oro nessa noite em favor daquelas pessoas que estavam prestes a desistir. Eu oro em favor daquelas pessoas que estavam prestes a deixar tudo para lá porque não obtiveram respostas. Que eles possam receber a visitação do Senhor nessa noite e entender e tomar posse que o Senhor está agindo, que o Senhor está se manifestando mesmo no meio do silêncio. Que o Senhor acalma toda tempestade. Que o Senhor acalma o vento, que o Senhor acalma as águas, que o Senhor acalma o mar, que o Senhor faz as coisas voltarem ao seu lugar, mesmo no silêncio. Que muitas vezes o Senhor não vai nos dar satisfação de nada, que não vamos obter respostas de nada, mas vamos entender lá na frente que o Senhor estava agindo em nosso favor. Que possamos entender que em todo tempo o Senhor trabalhou, o Senhor trabalha em nosso favor. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor falar aos nossos corações, o Senhor se revelar por meio da ministração da Tua palavra. Que todos aqueles que me ouviram e nos ouvirão possam entender essa verdade, que existe um Deus que sempre está trabalhando e que nós, de uma vez por todas, possamos entender que no meio do silêncio Deus está agindo e que muitas vezes Deus está falando e nós é que não estamos dando ouvido. Nós é que não estamos focados naquilo que Deus está falando. Que você possa receber algo da parte do Senhor nessa noite. Que você possa entender que em todo tempo Deus está agindo, Deus está fazendo. Nós oramos nessa noite, agradecendo ao nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa ter um final de noite abençoado. Que você possa ter um final de noite em paz. Que você não desista dos planos e dos sonhos que o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa. Que você possa crer que Deus acalma a tempestade, que Ele muda o quadro de todas as coisas, mesmo no meio do silêncio. E para aqueles que não estão ouvindo, e para aqueles que não estão vendo, e para aqueles que não estão sentindo ao Senhor, ative os seus sentidos espirituais para perceber que Deus está fazendo, que Deus está operando. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a graça e o favor do Senhor esteja com cada um de vós. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, fique em paz. Fé.